Olá, sejam bem-vindos ao canal Nerd Fan Comics. Jonathan não gostava da profissão dos pais, que eram jornalistas. Sua mãe tentou mostrar a importância do trabalho, mas Jonathan não se interessava. No dia antes do seu aniversário, Lois avisou para ele não procurar presentes pela casa, mas logo que ela saiu, Jonathan encontrou o uniforme do Superman e achou que o pai fazia cosplay. No guarda-roupa, ele achou a caixa do seu presente, mas ao pegar a caixa, seu pai chegou em casa depois de uma viagem de trabalho que parecia chata para Jonathan. O garoto então ajudou o pai na fazenda, mas ainda não tinha a super força como ele. Mais tarde, Jonathan reclamou que o pai nunca ficava em casa e viajava demais, algo estranho para um jornalista. Clark deu algumas desculpas e de repente viu a torre da Liga da Justiça caindo na terra. Precisava salvá-la, então deu mais desculpas para o filho e desejou feliz aniversário. Pouco depois, Clark consertou a torre e conversou com o Arqueiro Verde, pedindo para ele avisar o Batman sobre seu retorno à Terra. Porém, o arqueiro ouviu barulhos estranhos e foi atacado por uma criatura. Enquanto isso, Jonathan, que jogava beisebol na escola, foi zoado por não conseguir acertar a bola, acumulando 3 strikes frustrantes naquela tarde. Quando Clark chegou em casa após o trabalho, Lois comentou que Jonathan não estava bem e que talvez fosse a hora certa para uma conversa com ele. Contudo, o garoto estava chateado, sentindo que o pai dava mais atenção ao trabalho do que a ele, e não queria falar com Clark. Irritado, saiu do quarto e, sem querer, começou a usar seu primeiro poder: a visão de calor, atingindo a torre da fazenda. Depois, correu para se esconder no celeiro. Clark foi atrás dele, e apesar do garoto se sentir um monstro, aproveitou para revelar quem ele realmente era. Para a surpresa do pai, Jonathan adorou ser filho do Superman e ter poderes, o que deixou Lois preocupada, pois poderes demais poderiam ser perigosos. Jonathan ainda não sabia voar, então Clark o levou para um voo pela cidade, explicando que ele era metade alienígena. Clark ficou impressionado com a aceitação do filho, que achou muito legal ser filho do maior herói da Terra depois do Batman. Falando em Batman, Clark e Jonathan foram a Gotham, onde encontraram o herói enfrentando o Pinguim e seus capangas. Jonathan assistiu encantado enquanto Batman derrotava os vilões e entregava o Pinguim às autoridades. Foi uma grande alegria para Jonathan conhecer Batman pessoalmente, dizendo: "Você é o Batman", e recebendo a resposta: "Eu sou o Batman". Ainda mais animado, ele visitou a Batcaverna, o Batmóvel, e conheceu Damian, filho do Batman. Um garoto arrogante que não se dava bem com o pai, não gostou nada do filho do Superman. Na Batcaverna, ele passou por um scanner para verificar se havia desenvolvido novos poderes, mas parecia que eles só surgiam em situações de muito estresse. Damian, filho do Batman, quis testar isso jogando Jonathan de um precipício alto. Como Jonathan ainda não sabia voar, Clark teve que salvá-lo, o que gerou uma discussão entre os dois. Damian ainda lançou um batarangue em Jonathan para mostrar que ele não era invulnerável, o que irritou Batman, que mandou Damian sair. Os dois precisavam conversar. Enquanto isso, Jonathan viu Damian conversando com a líder dos Jovens Titãs, que disse que, por sua personalidade, ele não seria aceito no grupo, já que não sabia trabalhar em equipe. Damian respondeu que não precisava disso, afinal, era filho do Batman e tinha uma vaga garantida. Jonathan tentou mostrar como cuidar e ordenhar uma vaca, mas Damian se recusou a aprender, demonstrando ainda mais arrogância e imaturidade. Clark e Batman perceberam que algo estranho estava acontecendo na torre, pois o Arqueiro Verde nunca se comunicava daquele jeito com eles. Depois disso, Superman levou Jonathan para casa, onde o garoto teve um dia cansativo e acabou capotando na cama. Lois avisou Clark que recebeu notícias da América do Sul, especialmente do Brasil, onde os crimes desapareceram completamente, algo muito estranho e incomum. Batman e Superman foram até a Torre da Liga da Justiça, onde Batman usou um scanner e percebeu que estavam em perigo. No entanto, Ajax os atacou com uma estrela do mar que saiu de sua boca. Enquanto isso, na escola, Jonathan teve um confronto com o valentão Melvin,
que queria se vingar pela derrota em um jogo. Surpreendentemente, Jonathan descobriu que agora tinha super força e lançou Melvin para longe, ganhando confiança. Enquanto isso, Damian estava triste por não ter sido aceito nos Jovens Titãs. Quando Batman se aproximou, ele lançou uma estrela do mar contra Damian, mas o garoto reagiu rapidamente e derrotou a criatura, pensando que era um teste do pai. No entanto, Batman começou a agir estranhamente e uma estrela do mar com um olho saiu de sua boca, atacando Damian. Batman, mais forte, levou a melhor sobre Damian, jogando-o do precipício da Batcaverna. A situação era crítica, pois metade do hemisfério já estava sob controle dos alienígenas. Porém, Damian conseguiu se salvar. Os únicos não infectados eram Jonathan e a vaca de Damian. Damian foi até a escola, onde Jonathan estava sendo chamado pelo diretor por brigar. Chegando com sua nave, ele pediu ajuda a Jonathan, explicando sobre a invasão alienígena. Jonathan não entendeu tudo, mas decidiu ajudar. Quando Melvin apareceu novamente para causar problemas, Damian usou uma técnica de paralisação para deixá-lo inconsciente. Lois apareceu, pedindo para Jonathan voltar para casa, mas estava agindo de forma estranha. Após um teste, Jonathan descobriu que sua mãe também estava sob controle de alienígenas. Eles precisavam sair da escola, mas Lois estava difícil de parar, até quebrando o vidro da nave para pegá-los. Jonathan avistou um lago e usou sua visão de calor na estrela, fazendo Lois cair na água e se libertar do domínio. Os dois foram até a Fortaleza da Solidão de Superman, onde Jonathan teve que usar sua superforça para entrar. Lá, descobriram que Superman tinha um cachorro chamado Krypto, que não reconheceu Jonathan. Isso era novidade para ele, e uma perseguição começou na fortaleza. Ao chegarem na Sala das Estátuas, a voz de Jor-El explicou a Krypto que Jonathan era filho de Superman, tornando-o mais amigável. Jor-El explicou que era o guardião da fortaleza e que precisava contar sobre a linhagem deles, mas o tempo era curto. Damian havia coletado uma amostra do alienígena e Jor-El analisou, revelando que era um esporo de uma entidade chamada Starro, que dominava planetas através de uma consciência coletiva. Jonathan e Damian perceberam que precisavam ir ao espaço, especificamente à Torre da Liga da Justiça, onde essa consciência estaria. Enquanto isso, Lois foi ao planeta diário encontrar Jim, o estagiário, para verificar se ele estava infectado. Com Jim tudo certo, ela planejava informar a todos sobre a situação, descobrindo que poderia fazer isso conversando com o presidente. Jonathan e Damian seriam enviados ao espaço na nave que Superman usou ao chegar à Terra, com a ajuda de Jor-El, com destino à Torre de Vigilância da Liga da Justiça. Ao chegarem à torre, Jonathan e Damian enfrentaram vários heróis contaminados que não estavam brincando. Lois foi falar com o presidente, que na verdade era Lex Luthor. Ele só se importava consigo mesmo e exigiu que Lois se retratasse no jornal e o apoiasse nas próximas eleições. Sem opções, Lois aceitou. Damian e Jonathan foram capturados e Starro, o Conquistador, apareceu, afirmando que era hora de agradecer a ele, já que a humanidade estava destruindo o planeta. Starro alegou que, sob seu domínio, não havia mais crimes ou desigualdades, mas ele pretendia conquistar a Terra e outros planetas. Quando o Arqueiro Verde tentou atacar Damian, Jonathan se jogou na frente, o que deixou Damian triste, pois estava começando a gostar dele. Mas, nesse momento, Jonathan descobriu que tinha invulnerabilidade. Eles lutaram contra os heróis controlados por Starro, derrotando o Arqueiro e a Mulher Maravilha. Entretanto, descobriram que o presidente também estava contaminado. Lois, com um spray e um isqueiro, avisou Jonathan pela TV que calor machucava Starro. Após vencer os heróis, Jonathan revelou que a fraqueza de Starro era o calor, mas agora precisavam enfrentar seus próprios pais, Batman e Superman, que eram muito mais fortes. Com um novo plano, Damian usou um anel de kryptonita para lutar contra Superman, enquanto Jonathan enfrentou Batman. O plano funcionou. Damian colocou Superman para dormir e Jonathan derrotou Batman. Agora, o último desafio era Starro, mas a visão de calor de Jonathan não foi suficiente.
A solução foi enviar os heróis de volta à Terra, prendendo a consciência coletiva na torre de vigilância. Mas assim que conseguiram passar as coordenadas para a nave, tudo estava prestes a mudar. Starro atacou os garotos, afirmando que era sua hora. Mas a torre entrou na órbita da Terra e começou a pegar fogo, liberando as pessoas da prisão mental, incluindo Lex Luthor, que estava atacando Lois. Assim que se libertaram, Batman e Superman perceberam que Starro estava enfraquecendo. No entanto, Damian e Jonathan ainda estavam na torre e temiam pela queda. Superman não deixaria isso acontecer com seu filho. Ele e Jonathan, que estavam começando a se entender melhor, se uniram. Superman elogiou Jonathan por sua bravura em pensar nas pessoas. Starro ainda estava ativo e queria destruir a Terra, mas Superman, com a ajuda de Jonathan, o lançou novamente para fora da órbita. Com a Terra salva, Damian foi aceito nos Jovens Titãs, mas estava mais interessado em assistir ao jogo de beisebol de Jonathan, que contava com a presença de seu pai nas arquibancadas. Jonathan sabia da sua força, mas precisava ser discreto. O filme termina com os filhos dos maiores heróis da Terra se tornando grandes amigos, e no futuro, novos vigilantes do planeta. E se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, também curta, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações, isso fará com que você receba todos os nossos vídeos. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.